O projeto de Deus sempre foi que o homem vivesse em família. Quando Deus ele criou o homem, foi para que o homem vivesse em família, para que o homem tivesse relacionamento, para que o homem se relacionasse com Deus. O diabo ele vem tentando destruir todo o relacionamento, toda a intimidade com Deus. Então, querido, hoje nós vamos estudar sobre 5 coisas que nos afastam de Deus. E uma das primeiras coisas que eu quero te falar aqui é a falta de relacionamento com Deus. Queridos, ir ao culto não significa ter relacionamento com Deus. Embora a Bíblia diz para nós não deixarmos de congregarmos, como é costume de alguns, nós devemos congregar, nós devemos ir ao culto, nós devemos cultuar. Mas ir ao culto, ir a um culto não significa que você está tendo um relacionamento com Deus. Não significa que você está sem relacionamento, está tendo relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus significa você andar com Deus. O que isso quer dizer, irmão? Isso quer dizer que nós precisamos andar com Deus, que nós precisamos se relacionar com Deus. E um relacionamento, ele vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Você não pode ser amigo de alguém que você não se relacione. Andar com Deus não é apenas geográfico. Uma pessoa pode não ter perna e ela pode andar com Deus. Tudo que o Senhor deseja é que o homem ande com Ele. Tudo que Deus deseja é que nós possamos andar com Ele. E andar com Deus, querido, é uma expressão diferente. É uma expressão totalmente diferente. É você ter uma vida diferente, aonde você vai ter um padrão de vida diferente, aonde você vai ter uma mudança total diferente. Aquele que anda com Deus, ele se torna diferente das outras pessoas. Ele vai ser aquela pessoa diferente. Ela não é aquela pessoa esquisita não, mas é andar com Deus, ela faz ela ser diferente. Ela tem atitude diferente, ela vai ver o mundo diferente, ela vai ter uma vida totalmente diferente, porque ela anda com Deus. Ele vai manifestar a vida do Senhor na sua própria história. Ele vai estar o tempo todo com Deus. A gente vai ver na Bíblia 2 exemplos de 2 homens que andaram com Deus, que fizeram a diferença e tiveram grande experiência com o próprio Deus. O primeiro homem significa Enoque. Enoque ele não andou apenas por um tempo com Deus. Ele não andou só simplesmente para mostrar que ele era amigo de Deus. Mas Enoque, ele foi perseverante. Enoque, ele foi um adorador. Ele tinha intimidade com Deus. E a perseverança dele fazia com que a glória de Deus resplandecesse na vida dele. E a Bíblia diz em Mateus 24, capítulo 13, ela diz que continuarmos perseverante, chegaremos ao bom lugar. Qual é o nível da sua perseverança aqui? Qual tem sido o nível da sua perseverança quando algo não dá certo, quando você está orando para Deus fazer algo na sua vida e você desiste? Qual é o seu nível de perseverança? Ou muitas das vezes nós oramos por algo e não acontece, nós queremos desistir de Deus, queremos abandonar Deus, enquanto Deus, a palavra de hoje que Deus ele manda te falar é perseverança. Quando você persevera nas coisas de Deus, Deus ele começa a agir em teu favor. E Deus ele manda dizer para você hoje: ei filho, persevere. Ei filho, não desista das coisas que eu tenho para você. As coisas que eu tenho para você são muito maiores que você não imagina, que você não pode imaginar. O segundo homem que andou com Deus foi Noé. Mesmo as pessoas zombando de Noé, mesmo as pessoas desacreditando em Noé, muitas pessoas falavam palavras que desanimaram Noé. Pessoas dizem: olha Noé, tu não vai conseguir. Esse teu sonho é ambicioso, esse teu sonho é grande demais. Não é? Como é que tu pode sonhar com isso, não é? De onde você vai tirar a ferramenta para você concretizar esse sonho? Não é? Desiste, não é? Mesmo as pessoas não acreditando nele, Noé, ele andou com Deus. Noé, ele acreditou naquilo que Deus poderia fazer para a vida dele. E ele não desistiu. O que tem feito você
parar, querido? O que tem te desencorajado? O que tem feito você desistir daquilo que Deus tem programado para sua vida? Talvez alguém te lançou uma palavra, talvez alguém te desencorajou, talvez aquele sonho que você sonhava, aquele projeto, alguém disse para você que você não vai conseguir. O que tem feito você desistir? O que tem feito você parar? Deus ele manda te dizer para você não desistir. Que Deus ele está com você o tempo todo. Segunda coisa é nós acreditarmos no que os outros dizem. A Bíblia diz: se tu creres, verás a glória de Deus. A palavra de Deus, querido, ela tem a força e eficaz para mexer com as nossas estruturas. O que isso quer dizer? Que muitas das vezes, quando nós proferimos palavras negativas, essas palavras, elas podem nos mover, essas palavras podem abençoar o nosso dia, assim como maldizer. Quantas vezes nós proferimos palavras negativas, esse negócio não tá dando certo, esse dia tá horrível. E sabe, o inimigo, ele quer que nós fazemos dessa forma, ele quer que nós pensamos negativo, ele quer que nós começamos o nosso dia falando palavras negativas. A palavra de Deus, querido, ela tem a força e eficaz para mexer com as nossas articulações e desejos. O que isso quer dizer, querido? Isso quer dizer que a palavra de Deus ela pode mudar, que a palavra de Deus ela pode mudar aquele momento. Se você está enfermo, comece a proferir palavras positivas de cura, que Deus ele vai te curar. Se você está triste, comece a proferir palavras de alegria, que a palavra de Deus ela pode mudar as suas articulações, ela pode mudar aqueles desejos, pode mudar os seus pensamentos. O mundo ele quer ver a glória de Deus através das nossas vidas. O mundo ele quer ver a luz de Deus através de nossas vidas. E a Bíblia diz que nós somos sal da terra e nós somos a luz do mundo. Mas quantas pessoas vão se levantar contra você, te lançando palavras para você desistir? É necessário, querido, que você esteja andando ao lado de Jesus. Porque se você não estiver andando ao lado de Jesus, muitas pessoas vão te parar. Muitas pessoas vão te falar palavras e te desanimar. E este é um também dos motivos que faz muitas pessoas desistirem daquilo que Deus tem para a vida delas. Terceira coisa é a falta de sonhos. O que fazer quando os sonhos morreram? O que fazer quando os sonhos acabaram? É você olhar para o fabricante de sonhos. Imagine só, querido, quando você vai no supermercado, compra um produto que está vencido, o que você faz? Você vai, volta e troca aquele produto e fala lá com a pessoa que esse produto está vencido. Você reclama, você vai. Não é verdade? A mesma coisa é com o Senhor. Quando teus sonhos acabaram, você tem que ir lá. Vá lá com o fabricante de sonhos. Vá lá, reclame, fale com Deus, mas não desista. Fale para Deus os teus sonhos. E a Bíblia ela diz em Romanos capítulo 8, versículo 27, é Ele quem esquadrinha os corações, é Ele quem gera sonhos. Então, querido, volte a sonhar, corra para Deus, fale com Deus, mas não deixe o teu sonho morrer. Deus ele tem grandes coisas para você. Esse projeto que você tinha, que está enterrado, Deus ele manda dizer que esse projeto vai acontecer. Você só precisa confiar. Corra para Ele, conte para eles, se abra com Deus, corra para Ele, irmão. A quarta coisa é se planeje. Querida, a falta de planejamento é também uma das coisas que faz com que muitos cristãos se afastem de Deus. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, a Bíblia diz que porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como é todas as igrejas dos santos. A Bíblia está falando que Deus ele é um Deus organizado, que Deus ele não é um Deus de confusão. Sabe, se Deus ele é um Deus organizado e nós somos filhos de Deus, nós precisamos ser organizados.
Quantas vezes nós queremos fazer as coisas de qualquer jeito, não queremos, sabe, nos organizar. Quantas vezes Deus ele fala, olha, ainda não é o tempo. Sabe, tem pessoas que Deus está falando, olha, ainda não é o teu tempo. E tem pessoas que precisam esperar o tempo de Deus. Às vezes esse relacionamento que não deu certo, não está dando certo. Às vezes a liderança, o pai ou a mãe, alguém já fala, olha, isso não vai dar certo. Olha, precisa esperar um tempo, vamos orar mais. E a pessoa quer ir lá, vai lá. E lá na frente ela acaba caindo. Porque não ouviu o conselho. E a palavra de Deus que eu tenho para você nesse dia, espere em Deus. Talvez Deus está falando aqui para muitas pessoas. Ainda não é o tempo. Espere em mim. O diabo está armando uma cilada. E Deus me trouxe aqui nesse vídeo para te falar. Para você esperar nele. Confia nele. Ouve quem ele está mandando falar para você. Que o tempo, o teu tempo, o tempo dele vai vir. No momento certo. A quinta e a última coisa que faz muitas pessoas desistirem dos projetos de Deus é não se conectar direto com Deus. Querido, esse é um tempo onde muitas pessoas elas vão experimentar novas frequências de Deus. Esse é um tempo que muitas pessoas elas vão viver o sobrenatural de Deus para a vida delas. A Bíblia diz, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, ele fala que sobre isso. Pega essa chave aí, irmão. Deus ele está falando aqui que ele tem só pensamento de paz e não de treva. Nós ainda não experimentamos o melhor de Deus porque nós não estamos conectados na frequência de Deus. Muitas pessoas elas falam assim, eu não ouço Deus, eu não ouço Deus falar comigo. Não, querido, muitas das vezes não é que Deus ele não esteja falando com você, que muitas das vezes nós estamos sintonizados em frequências erradas, nós não estamos sintonizados em outras frequências que não são as frequências de Deus, ou talvez tem barulho demais ao nosso derredor, a ponto de nós não ouvirmos e não vemos aquilo que Deus tem para nossa vida. Então, ei, querido, Deus, ele manda dizer para você hoje nesse vídeo, se conecte na frequência de Deus. Quando você começa a se conectar na frequência de Deus, como nós lemos, a Bíblia está falando que ele tem pensamento de paz, pensamento que não é de mal. O que Deus ele tem para mim são novas frequências. O que isso quer dizer, irmão André? Isso quer dizer que Deus ele tem algo sobrenatural para nossas vidas. Se você está aqui hoje e se você ainda não está comendo, se você não está vivendo o melhor de Deus para sua vida, se você ainda não experimentou aquilo que você sonhou, querido, medite nisso que eu tô te falando. Pega essa chave aí, irmão. O que Deus manda dizer, a primeira coisa que Deus manda dizer para você, se conecte na frequência de Deus. Ele já nos deixou esse manual, querido, que é o manual onde nós vamos ouvir, onde nós vamos interpretar, onde nós vamos escolher viver o melhor ou não de Deus para nossas vidas. Você entende? E essa chave, querido, ele já nos falou, está na palavra de Deus. Olha o que ele diz em Lucas 6:38, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão também. À medida que você buscar Deus, à medida que você buscar a presença de Deus, à medida que você sintonizar nessa frequência de Deus, ele vai fazer o mesmo para você. Quando você busca, ele se achega. Quando você bate, ele abre. Então, querido, a palavra que eu quero te deixar hoje, se conecte com Deus. Decida se conectar com Deus. Quando você se conecta, Deus ele faz a diferença na sua vida. Deus abençoe.